Obrigado pelo convite. Prazer é nosso, a gente agradece aí o seu tempo. Renan, seguinte, estamos a 2 pregões praticamente ali da eleição e isso acaba movimentando expectativas, acaba movimentando também a visão do investidor para vários temas. O setor financeiro acaba não ficando de lado justamente porque o investidor quer saber o que vai acontecer para poder tomar algum tipo de decisão. Queria saber de você o seguinte, você acredita que nesses dias pré e pós-eleições, esse cenário da corrida eleitoral pode fazer algum tipo de movimento importante nessas empresas, nesse setor financeiro? E como que você está projetando, né, o que vai acontecer depois da eleição para esse setor, independentemente de quem vença, se você vê algum tipo de movimentação para o setor logo após a eleição? Esse é um bom ponto, né? A questão de eventos macro, né? Seja político local, global, isso sempre tem algum impacto aqui, né, para o nosso mercado, e especificamente falando aqui dos bancos, a gente tem um exemplo que talvez seja até o mais exposto a esse tipo de notícia, que no caso o Banco do Brasil, né? Por ser um banco estatal, então ele acaba tendo um comportamento que muitas vezes é relacionado não à operação, e sim a esses eventos que podem trazer mais volatilidade para o papel, né? Então isso até é algo que a gente leva em conta, e eu espero sim que tenha mais volatilidade aí, quanto mais a gente se aproxima aí do primeiro até o segundo turno, né, ou pelo menos até a gente ter uma visão mais concreta do resultado, porque os investidores acabam tendo que planejar, entender, fazer os cenários, né, do que pode acontecer para aquela empresa nos próximos anos, e para isso ter esse pano de fundo político ajuda bastante, né? Então acaba sendo fundamental, e muitas vezes para você evitar o risco, né, de você fazer um planejamento equivocado ali, muitos investidores acabam optando por reduzir a exposição, né, a esse tipo de papel, e eventualmente esperar para ver, depois que sai o resultado, repensa o caso, e se for voltar para a posição e tudo mais. Então acho que de fato tem um efeito aqui que pode trazer mais volatilidade nos próximos dias, ou até próximas semanas, né? Mas que passada a eleição isso tende a se amenizar, e até para os outros papéis, né, que não são estatais, dos bancos privados, e que acabam de certa forma sendo impactados, porque essa questão de planejamento afeta todo mundo, né? Então não é só diretamente as estatais, afeta de certo modo um pouco menos, mas tem algum impacto, e aí passado esse período de incerteza, né, os investidores acabam tendo um pouco mais de conforto em traçar cenários e voltar para montar posição, ou dependendo do resultado, acabar repensando a estratégia, ver se ele vai para um papel mais defensivo, um papel mais de crescimento, ou mais cíclico, né? Renan, a minha pergunta próxima, na verdade, era muito baseado nessa resposta que você falou. Você falou de bancos privados, você falou do Banco do Brasil. A questão de serem, né, privados e público nesse sentido, acaba tendo algum tipo de diferença ou algum tipo de fator muito distante na fase de avaliação do investidor nesse cenário pós-eleitoral? Eu falo na questão de desempenho da empresa, eu falo na questão do próprio operacional da empresa, por estar sujeito ou não de alguma situação macro, né, ou como algum tipo de interferência, ou um programa do governo que estimule algum tipo de questão dentro dos bancos. Na parte de análise, que é mais a sua praia aí, tem algum tipo de diferença primordial ou muito importante na hora de olhar para esses dois setores, né? O privado e o público no setor dos bancos? Sem dúvida, a gente tem que levar isso em consideração, né? Então, assim, por ser um banco público, ele está mais sujeito a interferências, né? Não que necessariamente vá ocorrer tal, mas isso tem que ser levado em conta, né? Então, dependendo da estatal, pode ter um pouco mais, um pouco menos, né? No caso do Banco do Brasil, ele tem uma gestão, né, a diretoria, toda a estrutura do banco é muito bem estruturada e feita de uma gestão muito mais próxima
a um banco privado do que a um público, né? Então, ele tem rentabilidade boa, ele veio recuperando aí ao longo dos últimos trimestres. Atualmente, ele está com uma performance operacional muito boa em termos de carteira, de inadimplência, né? Então, tudo isso acaba sendo levado em conta, né? Em alguns casos, alguns bancos têm algum direcionamento, né? Digamos, uma vocação, seja mais para crédito imobiliário, seja mais para financiamento para crédito rural, enfim. Então, tudo isso a gente tem que traçar para entender esse perfil da instituição, né, e de que, de certa forma, ele pode ser impactado, né, dependendo do cenário. Né? Então, isso, de fato, a gente leva em conta, mas também tem que avaliar não só se ela é ou não estatal, mas o histórico. Né? Então, assim, como que a estrutura de tomada de decisão do conselho, da diretoria é feita, se ela de certa forma, existem processos que blindam, né, alguma interferência um pouco mais severa e tal. Então, entender como que é feito a tomada de decisão lá dentro e digamos, as camadas de proteção que tem ali dentro, isso ajuda bastante, né, a ter um conforto em relação à alocação de capital do banco. Né? Uhum. Você comentou a questão de histórico, né? E falando bastante de Banco do Brasil, a gente tem visto que o banco tem melhorado o seu desempenho nos últimos trimestres, inclusive o lucro do Banco do Brasil no último trimestre foi o melhor entre todos os grandes bancos aqui do Brasil, né? Superando até mesmo os privados. Isso já começa a criar uma expectativa nos investidores de que o banco pode estar com um operacional melhor, pode estar trazendo melhores resultados nos próximos trimestres, inclusive aumentar os dividendos, uma coisa que o brasileiro gosta bastante. O Banco do Brasil tem distribuído bastante dividendo. Você tem essa percepção, Renan, também, de que o banco está um pouco mais alinhado ali, um pouco com o operacional rodando melhor assim do que os outros bancos? E está descontado, pode aumentar dividendo? Como que está a sua percepção para o Banco do Brasil, já projetando os próximos trimestres? Sim, acho que do lado da parte operacional ele está indo muito bem, né? Então esse resultado aí acaba sendo né, o ponto final ali de uma série de fatores, seja da tomada de decisão ali do risco, né, de como que ele vai conceder o crédito, a que taxa e tudo mais. E aí quando a gente olha esses indicadores da carteira, está indo muito bem. Então a carteira está crescendo bastante, né, tem um crescimento muito forte, isso acaba puxando também resultado, e com inadimplência bem controlada. Ele tem hoje a menor inadimplência do setor, até porque a carteira, o mix da carteira de crédito dele tem um risco relativamente baixo, né? Ele tem hoje uma parte da carteira considerável que é de crédito rural, que hoje está com uma inadimplência muito baixa, né, menos de 1%, e outra parte que é consignado, né, principalmente funcionário público, que também tem um risco baixo. Então isso acaba ajudando bastante, porque você tem um crescimento grande, com risco controlado, e isso vem puxando o resultado aqui nos últimos trimestres e melhorando a rentabilidade, né, da companhia, e isso acaba virando uma cascata que vai virando dividendo. Né? Então ela já tem o payout aprovado de 40% para esse ano, e dado esse ritmo, né, de melhora aqui da parte financeira, nos próximos trimestres, acho que sim, a gente vai continuar tendo bons resultados aqui para frente, e até porque, tirando essa parte de volatilidade das ações e tudo mais, quando a gente olha só do operacional e do resultado, né, os resultados têm sido muito fortes, acho que até algum destaque aqui no setor, né, então é algo que a gente olha de perto e de fato a gente gosta bastante de como está sendo tocado isso, e entendendo não só a tendência de resultado, mas as melhorias internas que eles vêm fazendo, investimento em tecnologia, em melhorar processos, né? Então tudo isso acaba tendo um resultado na margem, né, contribuindo positivamente, e é o que a gente está vendo aqui, né, no balanço, aqui no resultado do Banco do Brasil nos últimos trimestres. Tá? Então acho que de fato isso tende a continuar, pelo menos aqui no curto, médio prazo. Certo. Olhando para os privados, né? Muita gente reclama de Itaú, Bradesco, que Santander nem tanto porque distribui bastante dividendo, mas muita gente reclama de Itaú e Bradesco, que poderia incrementar um pouco essa perspectiva, essa distribuição, né, do lucro para os seus acionistas. Isso está numa visão de vocês aí para os próximos tempos, Renan? Ou essa política, né, de segurar um pouco, de fazer esse remanejamento do lucro do banco mais internamente ali,
isso deve ser mantido para os próximos trimestres também, principalmente em Bradesco e Itaú? Eu acho que sim, isso tende a ter algum direcionamento interno ali, porque em parte desse uso dos lucros, né, da companhia acabam sendo reinvestidos em tecnologia, em novos desenvolvimentos, e pensando que são instituições muito grandes, né, então o que desde que começou a pandemia, isso acabou sendo ficando bastante em destaque, que é em relação a avanços tecnológicos ali para melhorar processos, para você não precisar, às vezes, ir na agência para fazer algum procedimento, ou conseguir fazer isso de forma mais fluida pelo site, pelo aplicativo e tal. Então, todo esse tipo de investimento acaba sendo foco no curto prazo para tentar melhorar a eficiência do banco, né, e manter até um pouco a competitividade versus até as próprias fintechs que vêm trazendo, né, um viés de tecnologia muito forte, né. Então, acho que tem, sim, algum direcionamento para isso, alguns casos específicos você pode ter algum uso para capital em relação a aquisições, algum tipo de plano estratégico um pouco diferente, né? Então, por isso eles tendem a distribuir um pouco menos, mas também acaba para focar um pouco mais no crescimento ali da operação e modernização dos processos, tá? Então, acho que tende a ter um pouco esse viés de dividendo um pouquinho menor versus o Banco do Brasil, né, que hoje está com uma carteira até super controlada, então essa rentabilidade boa da carteira acaba servindo de combustível ali para o dividendo mais robusto, né? Então acho que de fato tende a ser, de certa forma, direcionado internamente, mas assim, grande parte do lucro continua sendo, não é que o dividendo vai cair bastante ou qualquer coisa assim, né? A distribuição continua do jeito que está, é mais o perfil de cada um deles, de como eles alocam, direcionam esse excedente dos lucros ali, né? E foi interessante você comentar, né, a questão de aquisição, investimento em tecnologia, porque até pouco tempo atrás muito se falava sobre a ascensão das fintechs, né, que poderia tirar um pouco da competitividade dos grandes bancos, poderia tirar inclusive fatia de participação de mercado, de lucro, enfim. E a gente viu que num cenário um pouco mais desafiador, as fintechs acabaram tendo uma queda ali nesse ímpeto e os bancões voltando a ser ali o porto seguro no setor financeiro, inclusive com alguns fazendo aquisições muito estratégicas, né? A gente lembra a questão da Avenue pelo Itaú, o Bradesco também fazendo movimentações para trazer um pouco mais de proximidade com esse público que precisa de uma fintech ou que gosta, né, desse perfil, a geração mais nova principalmente. Esses movimentos, né, Renan, de fazer um investimento em tecnologia, de ajudar o investidor a fazer investimento no exterior, nesse cenário mais recessivo que a gente está passando, isso aí, olhando para o futuro, vai agregar muito valor e até mesmo colocar de novo os bancões nesse jogo das fintechs, escanteando um pouco essas fintechs que vinham com um ímpeto muito forte? Eu acho que sim, isso melhora, de certa forma, a competitividade deles, né, porque o que aconteceu um pouco foi uma série de fatores, né. Então, no passado recente, como você mencionou, existia toda essa discussão de as fintechs roubando o mercado, crescendo bastante e tudo mais, só que a gente entrou num período que crescimento acabou sendo postergado, né, seja por eventos macro lá fora, seja por eventos locais, né, então essa deterioração um pouco no cenário de crescimento do curto prazo, inflação mais alta e tal, isso acaba reduzindo o apetite por empresas de crescimento alto, né, que necessitam de bastante capital e tal. No caso, as fintechs, o custo de capital delas ficou muito mais caro e o apetite pelo risco também reduziu, né? Então, é um cenário em que o crescimento delas tende a ser um pouco mais ameno no curto prazo, e isso abriu espaço para os bancos que já vinham iniciando esse processo de investimento em tecnologia e reestruturar os processos, deu um pouco mais de tempo para eles conseguirem avançar nisso. Então, acabou que esse gap de tecnologia entre os dois foi gradualmente reduzindo, não que eles tenham a mesma eficiência, a mesma velocidade de tomada de decisão, mas já é um passo, né, que reduz um pouco esse gap e do outro lado, o crescimento, né, que as fintechs necessitam desse crescimento forte para maturar a operação, acaba sendo
jogado um pouco mais para frente, então também dificulta um pouco do lado delas. Em cima disso também tem a questão de regulação, então o Banco Central também está de olho nisso, e para não criar distorções, né, assimetrias regulatórias ali. Então acho que tudo isso vira um quebra-cabeça ali que melhora, de certa forma, né, a perspectiva competitiva aqui dos grandes bancos, pelo menos para os próximos anos, e aí, de certa forma, aumenta um pouco a atratividade deles, porque são bancos que, quando a gente fala em crescimento, o banco ele já tem uma estrutura madura, né? Então não é que ele vai crescer 20%, 30%, 40% na base de clientes ao ano, enfim, não é a base o case não é esse, né? Ele já tem uma estrutura super consolidada, eles já são dominantes, e é muito mais trabalhar a alocação de capital, melhorar a eficiência, que é exatamente o que eles estão fazendo, né? Então eles estão olhando para novas oportunidades, então olhar mercado externo, né, e poder investir lá fora, trazer algumas das tecnologias que as próprias fintechs trouxeram para a mesa e começar a desenvolver dentro de casa, em alguns casos até fazer parcerias com fintechs que têm alguns produtos interessantes e que às vezes necessitam, né, de algum capital adicional, e fazer com que o próprio banco se beneficie dessa onda tecnológica, né? Então, acho que sim, os bancos tendem a ter uma atratividade, né, de certa forma, uma competitividade melhor, né, versus o que a gente via para o setor nos anos passados, né? Ô Renan, minha última pergunta aqui para você vai ser uma pergunta que o pessoal sempre gosta aqui, nossa audiência, quando a gente fala de oportunidades que acabam se abrindo aí, pelo menos na percepção aí de vocês. A gente, quando fala de setor financeiro, fala dos bancões, né? E aí a gente tem aquela dicotomia do público e do privado, ou das fintechs. Mas tem bancos médios, bancos pequenos também aí na nossa bolsa que acabam tendo, ou de repente abrindo alguma oportunidade para os investidores. Nesse cenário que a gente está comentando, de eleição, de recessão global, um cenário um pouco mais desafiador para todo mundo e não de fora o setor financeiro, você vê oportunidades em todos esses segmentos? Você vê oportunidades mais nos grandes, médios, pequenos? Como que está a sua percepção para um curto, médio prazo aí de investimentos no setor financeiro? O que você pode falar para a gente a esse respeito? Qual segmento do setor financeiro, grande, médio, pequeno, o que você acha mais interessante nesse momento? Eu acho que assim, os grandes bancos acabam tendo uma perspectiva bem favorável, né? Porque quando a gente leva em consideração esse cenário que a gente falou, né, de um macro um pouco mais desafiador, um crescimento um pouco mais ameno no curto prazo, isso tende a favorecer empresas que dependem menos desse crescimento e têm uma estrutura já, digamos, mais madura e mais rentável, que é o caso dos bancões, né? Então hoje, o que a gente vê como grande pauta aqui no setor financeiro é o crescimento da concessão do crédito, que vem muito forte, né, e isso, em grande parte, é capturado pelos grandes bancos. Eles são os que têm, em grande parte, o capital necessário para fazer investimentos em tecnologia e ter todo esse tipo de melhoria, né, e conseguir trazer, manter essa rentabilidade, em alguns casos até melhorar a rentabilidade no curto prazo. Então você acaba tendo uma alternativa em que é um investimento do lado operacional, né, relativamente defensivo, né, que gera bastante caixa, paga bastante dividendo, né, e está, de certa forma, protegido de algum evento vamos supor, uma eventual recessão ou um período de juros elevado por um período um pouco mais longo, né? Então, assim, vamos pensar que levando em consideração aqui estimativas, né, o consenso de mercado para juros, que começa a cair ao longo do ano que vem, mas se isso se estender, né, então pode cair, mas pode cair um pouco mais devagar. Então, uma estratégia um pouco mais protegida, eu acho que faz sentido. E quando a gente olha o valuation dos bancos, também está bastante descontado, né? Você, comparando com o histórico ali, até outros segmentos, está um valuation bem atrativo. Então, eu acho que em termos de oportunidade hoje, acaba sendo para os papéis que são de menor risco e que tem um preço relativamente descontado e que te dá um pouco de colchão
né, além do lado operacional, né? Então, quando a gente mencionou agora há pouco, né, Banco do Brasil com uma carteira defensiva, então imagina que você tem um segmento que é mais defensivo, com uma carteira mais defensiva e um múltiplo, né, um valuation super descontado. Tudo isso acaba sendo favorável para o papel. No caso do Banco do Brasil, tem especificamente o evento macro aqui de eleição, que aí isso perdura para as próximas semanas, mas vale a pena ficar no radar, né? Então, para evitar, às vezes, essa volatilidade política de curto prazo, tem outros casos, né? A gente, por exemplo, gosta bastante aqui de Itaú também, então, que continua tendo uma operação super eficiente, né, tem uma rentabilidade muito boa. Então, isso tudo a gente leva em consideração e acho que dentro desse mix de subsegmentos aqui do setor financeiro, acaba sendo, no curto prazo aqui, que a gente vê mais oportunidades. Maravilha. Renan, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Volte mais vezes. Ótima quinta-feira para você. Um abraço. Com certeza. Obrigado. Um abraço a todos.